CâmaraCast, a informação, o bate-papo, o debate. Daqui a pouco, conosco aqui no CâmaraCast, o vereador Roberto Danani. E no nosso CâmaraCast vamos conversar com o vereador Roberto Mauro Grucchi, o Roberto Danani. Vereador, seja bem-vindo ao nosso CâmaraCast. Muito obrigado. Olhando os outros programas, é um desejo meu de estar aqui conversando, fazendo esse podcast aí com a nossa comunidade. Primeiro lugar, um abençoado ano para todos nesse nosso projeto do podcast, que é um orgulho estar aqui hoje representando a comunidade de Canela. Vereador Roberto Danani, que é do MDB canelense. E, vereador, você está pela terceira vez ocupando uma cadeira aqui no nosso legislativo. Duas como titular, e esta é uma delas, né? Você foi eleito para esta atual legislatura, e uma como suplente. Como a sua experiência pode contribuir para essa atual legislatura? Sabe, às vezes a gente faz uma análise e tu aprende todo dia. Eu digo para os meninos, naquilo que eu puder ajudar vocês, qualquer um deles, eu estarei sempre pronto a essa ajuda. Mas tu aprende todo dia tu está aprendendo aqui na Câmara, tu está aprendendo com a comunidade, tu está aprendendo com os projetos de lei, com os pedidos de cada um das pessoas que vêm, igual a dona Catarina, que ontem esteve na sessão aqui, fazendo um pedido ali do Chapadão. Então, essas situações, elas nos ensinam todo dia a praticar cada vez mais a boa política. E, vereador Danani, qual é a sua expectativa em relação a essa legislatura? Sabe que eu vou contar uma história. O futuro da gente, a gente não sabe. Mas em 2020 eu não pretendia concorrer mais. Aí chegou no momento da eleição, o pessoal chegou lá e vamos, tu não pode desistir. Eu disse, tá, tudo bem, então vou ir. Mas eu não tinha visitado ninguém, eu não tinha feito campanha. E terminou que naquela legislatura eu fiquei em quarto suplente. Aí terminei, nós estávamos na administração, o prefeito convocando alguns dos vereadores aqui, e terminou que eu fiquei, bem dizer, 3 anos e meio aqui ocupando a cadeira. E a expectativa com os novos, ela é legal. Eles estão vindo com garra, eles estão vindo com desejo de mudança. Eu sei que alguns deles vão se decepcionar com alguns entraves que a gente encontra dentro das normas constitucionais, das nossas leis, daquilo que a gente pode fazer e não pode. Então, mas eu estou com uma expectativa enorme que a gente consiga realizar um bom trabalho. No final do ano passado, a gente já tínhamos feito uma ação coletiva, todos os vereadores, em relação à construção do ginásio da Barão do Rio Branco. Isso aconteceu pós-eleição. Aí até conversei com o vice-secretário, o vice-prefeito, aliás, o Tolão. Ele disse, Roberto, o que tu conseguir lá para nós reunir, para dar início a essa obra, depois o município corre atrás do restante para nós dar o pontapé inicial. E eu tenho conversado com os vereadores aí para que a gente consiga fazer mais ações assim, de nós fazer uma ação que vai ficar mais notada, uma ação de... E estou aqui para trabalhar, como eu disse o ano passado, que eu não queria ocupar a nossa tribuna, o nosso microfone, para ficar mostrando certas coisas aí que, poxa vida, eu acho, às vezes, um exemplo, eu olhando o Congresso Nacional, falando o dia do boi, o dia do cavalo, o dia... Pô, é tão pequeno para nós no Legislativo essa situação que eu acho que nós temos que ter. E outra coisa, nós temos que fortalecer a boa política, as mentes brilhantes, as pessoas que têm a sabedoria para nós agregar no nosso momento político. Nós não podemos afastar as pessoas. Ah, mas ela não concorda comigo. Não é o importante isso. O importante é ter a discussão e essas mentes, essas cabeças boas, trabalhar pelo nosso município em conjunto com nós aqui. Vereador, você tem defendido algumas pautas aqui no nosso legislativo. Uma delas é a área da saúde, especialmente em relação às longas filas para cirurgias eletivas de pessoas que estão aguardando há muito tempo numa fila interminável para essas cirurgias. Sabe, essa questão, ela não é só cirurgias, são consultas especializadas.
essas consultas que dependem de um médico mais técnico. São pessoas esperando aparelhos de audição. Há 3, 4 anos nós não podemos mais tolerar esse tipo de situação. Tu imagina tu vendo o teu pai, a tua mãe, ficando cada vez mais surdo. Sabe quanto é que custa, em média, um aparelho? E depois, como é que tu vai fazer a manutenção desse aparelho? Então, a gente conversando aí, até eu tinha conversado com o secretário, eu pensei em dar uma emenda para ajudar na compra dos aparelhos. Ele disse, mas não é só isso, nós temos que entrar na fila. E como é que o Estado está resolvendo? Hoje tem uma pessoa de 15 anos que tem deficiência, eles estão botando na frente, e o cara vai morrer esperando. Nós não podemos, hoje nós temos que fazer uma grande junção do município, do Estado e da União. Puxa vida, o presidente devia ter vindo aqui na 5ª Coordenadoria de Saúde aqui, ficado na fila quando ele bateu com a cabeça. Não ir para o Albert Einstein. Porque daí ele ia ver como é que o SUS está funcionando. Porque a gente vê muita falácia em campanha, e depois parece que perdem a receita. Vereador, vamos falar de um outro assunto também que tem afetado a nossa sociedade, que é o consumo, né, de drogas, enfim, desde de adolescentes, e tem afetado muitas pessoas e famílias. Você é partidário, né? Você defende um programa, uma campanha, enfim, de prevenção ao uso de drogas. Eu sempre digo para o pai e a mãe que a hora que o pai e a mãe estiverem dando falta dos objetos dentro de casa, o filho deles ou a filha já está perdida. Porque no momento que ele estiver roubando já o pai e a mãe, ele já perdeu esse respeito, ele já está roubando o pai, a mãe e o vizinho. E eu falo para quem fuma cigarro, é difícil tu tirar o vício de quem fuma um simples cigarro. Tu imagina de uma substância dessa. Então, hoje a gente tem que ter um acerto bem formal na nossa cabeça, que nós temos que trabalhar a mente dos jovens, aconselhando eles a não entrar, o pai olhar com quem os filhos estão saindo, olhar a pasta dele, se ele está escrevendo, se ele foi no colégio realmente, o que ele fez o dia inteiro que não escreveu uma linha. Olhar se não tem, o que tem dentro daquilo, olhar os celulares deles, com quem estão conversando. Porque se nós não tivermos uma campanha, não tiver algo forte nesse sentido, quando as famílias perceberem, elas já vão estar doentes. E vai adoecer todo mundo. Porque tu ama teu filho. Como é que tu vai simplesmente dizer, agora tu te vira, vai para a rua? Tu vai tentar de tudo pelo teu filho. Mas o teu filho vai estar te envergonhando com todo mundo, e tu passando por toda aquela situação, como a gente encontra, às vezes, algum pai, alguma mãe, algum vozinho, seguindo o filho de longe, porque ele está tão alterado que não dá. E ele seguindo de medo dele ser espancado, morto nessa vida. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter uma frente ampla de divulgação, um trabalho excepcional com as famílias. Porque a gente confia demais, às vezes, no nosso filho. E quando a gente descobrir, nós já perdemos ele. E perdemos uma maldita substância que vai levar nós até onde? Às vezes eu pergunto, esses dias eu perguntei para um cidadão, digo, tu é contra ou a favor da liberação da droga? Ele olhou para mim e disse, eu sou contra. Eu digo, eu posso te fazer outra pergunta? Ele, sim. Digo, tem como liberar mais? Essa é a pergunta. Tem como liberar mais? O que nós vamos fazer? De que forma? De que forma o pai, a mãe, a sociedade, a escola? Como é que nós vamos lidar todo mundo com isso? Vereador, vamos falar de um outro assunto que você também está defendendo aqui na Câmara, é a restauração do trecho interditado da Rota Panorâmica, que hoje prejudica as comunidades ali do entorno. Sabe, eu não estou aqui de forma nenhuma colocando uma faca no pescoço do executivo, de forma nenhuma. Mas eu acho que o executivo, meu amigo Gilberto César, prefeito, que ele deve se dedicar nessa pauta de achar alguma forma de nós liberarmos aquilo antes. Ou, de repente, liberar para carro pequeno. Sabe o que os moradores lá
estão querendo vir aqui assinar um termo de responsabilidade se eles caírem no peral. Porque eles preferem... Está muito complicado para quem vive na colônia, aquele trecho está interditado. Pô, aí eles querem assinar, que o risco de vida é tudo que acontecer por conta deles. Eu só não entendo como é que vai fazer isso, que eu acho impossível, ou possível, sei lá, com o turista que também vai vir pela rota. Nós vamos fazer um viaduto, ok. Nós vamos cavocar o morro, ok. Nós vamos fazer um túnel no morro, nós vamos mudar o trajeto. É isso que o executivo tem que passar para nós, qual que é o pensamento dele, para nós poder responder para essa sociedade. Responder para eles também, poxa vida, nós estamos pensando que em 6 meses nós vamos liberar. Poxa vida, 6 meses, ok. Mas nós não podemos deixar para os moradores lá a expectativa que não vai sair nada esse ano. É muito tempo tu passar 12 meses fazendo uma volta de 8, 10 quilômetros a mais, de vinda e de volta, são 16 quilômetros. E ainda por vias apertadas, conforme foi demonstrado aqui nessa casa. Essas ruas são assim há tempo? Sim. Só que nunca tinha acontecido da Arnaldo Optis, que é a rota panorâmica, despencar, sempre tinha aquele trajeto. O máximo que acontecia, caía uma barreira, tu ia lá, passava 2, 3 dias, 4, liberava ela e pronto. Nunca tinha acontecido um desastre tão grande, igual aquela questão da chuva e das enchentes. Vereador Roberto Danani, também os parques é uma preocupação sua, especialmente os parques do município, como no caso, o Parque do Palácio, o Parque do Lago. Isso aí é uma situação que até conversei com o César, conversei com alguns aí do Executivo. No tratamento de nós lá atrás, nós tínhamos uma pessoa lá para cuidar do banheiro. Vamos falar lá do Parque do São Lucas. Nós tínhamos uma pessoa para cuidar do banheiro e cuidar do parque. Hoje nós vimos lá, que até ele roçou, quando tu termina a roçada numa ponta, a outra já tem que começar de novo. Então precisa ter alguém fazendo essas manutenção. E hoje nós estamos vendo as avarias lá. E essa preocupação é a mesma que aconteceu aqui anos atrás no Parque do Palácio, que eles iam ali e arrancavam a fiação. Então, o parque ele não precisa de um guarda, ele precisa de alguém fazendo manutenção, alguém orientando, alguém dizendo aqui, nós vamos ter água nos bebedouros. Os bebedouros estavam sem água, a não ser que consertaram. Os banheiros eu recebi ontem, de novo, fotos, estão lá do mesmo jeito, quebrados, não estão abertos. Eu sei que são 90 dias, logo vem os primeiros 100 dias do governo, mas eu acho que é uma preocupação lá atrás. Até eu sempre era um pedido meu que se tirasse o lazer da educação, porque a educação já tem uma máquina tão grande para ela cuidar. Ainda ela tem que se preocupar com roçada de parque, com arrumar brinquedo de praça e etc., eu acho que fica grande. Eu acho que era de se pensar nisso, de colocar, talvez na Secretaria de Obras, que já ficava junto com a alçada de roçada, capinamento e consertos e etc. Porque tu imagina o tamanho da máquina da educação ter que cuidar das praças e parques. Vereador Roberto Danani, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CamaraCast. Um abraço para ti, até uma próxima oportunidade. Obrigado e um grande abraço à comunidade de Canela, que Deus abençoe cada um, que continue aí apostando na gente, porque eu acredito que nós aqui da Câmara estamos tentando fazer o nosso melhor. Talvez eu não consegui meu melhor, talvez por algum detalhe ou outro, ou talvez as minhas possibilidades também não permitiram eu fazer melhor que isso. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, vereador. Aprender e crescer, compartilhando futuros. A educação transforma vidas e você pode fazer a diferença. A Câmara de Vereadores de Canela está arrecadando materiais escolares para ajudar as nossas crianças que já começaram o ano letivo sem ter o seu material. Doe cadernos, lápis, apontadores, canetas, cola, estojo, réguas, giz de cera, mochilas e outros materiais. Ajude as nossas crianças a construir um futuro melhor. Deixe a sua doação aqui na nossa Câmara de Canela. Aprender e crescer, compartilhando futuros.